Camões, grande Camões, quão semelhante acho o teu fado ao meu quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com o sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges, sussurrante, na penúria cruel, no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludíbrio, como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. É mais ou menos pro Bocage, certo? Que talvez possa ser, pelo menos na minha opinião, né? Na minha opinião, o segundo maior poeta assim da língua portuguesa, pelo menos na técnica, né? Não nos temas, obviamente, mas mais ou menos o que o Dante faz com o Virgílio, assim, né? Nesse soneto aqui, ele faz o que o Dante faz com o Virgílio no início da Divina Comédia, e aí o Bocage faz com o Camões, né? Por ter esse Camões como modelo, e aí a gente vê que, na verdade, os grandes poetas eles sempre têm modelos, né? Ninguém inventa a roda, e com certeza até mesmo Homero os teve, né? Só que não chegou nem a biografia de Homero até nós e nem sabe se o sujeito existiu. Imagina saber quem são os modelos de Homero, né? Mas, muito bem, vou fazer uma pergunta aqui, fazer meio talk show assim. Miguel, tu acha que vale a pena a juventude, assim falando de português, ler Camões? Olha, eu já fiz, como professor de ensino médio, eu já fiz algumas tentativas, assim, dos alunos de lerem pelo menos alguns cantos, a pelo menos descobrirem, às vezes, pela questão do tempo, da escassez do horário, das disciplinas que a gente precisa dar, às vezes a gente fica meio engessado de ter que colocar isso. Alguns professores nem dão, assim, tipo, foi um grande poeta e tudo mais, e seguimos adiante, né? Mas eu acho extremamente importante que pelo menos eles conheçam. Me lembro assim de alguns alunos que acharam muito interessante a história, leram, e eu acho um texto, uma obra seminal na nossa literatura, não tem como não conhecer, né? Daqui surge, a gente vê uma linguagem extremamente moderna, se compararmos principalmente com os textos um pouco mais antigos que de Camões, eles se tornam quase que ilegíveis assim, em português. Mas Camões ele vai trazer uma modernização na língua, e os recursos linguísticos, estéticos, poéticos que ele traz, mostra uma variedade, uma riqueza poética aqui que dificilmente se encontra assim em alguma língua. Então ele, sempre quando é comparado a ser uma obra fundadora de uma língua, e toda língua precisa disso, precisa de uma obra que o defina como língua, assim como a gente tem o toscano ali, o Dante é uma espécie de representação do italiano se modernizando, a gente tem os contos da Cantuária na Inglaterra. E o próprio Shakespeare, em certa O próprio medida, Shakespeare também vai ser isso. A gente tem na Espanha o Cervantes, e em Portugal nós temos Camões. E Portugal precisava de um Camões já havia muito tempo, né? Era o reino mais antigo da Europa e não havia uma grande representação poética e estética da envergadura de Camões assim na Europa. Então era quase inadmissível a gente pensar que um reino que tinha sido fundado lá no ano de 1100 e poucos, só pelo ano de 1500, né, depois de duas dinastias enormes, assim, extensas, a gente vai ter um grande poeta que vai conseguir consolidar uma língua. Então acho que é extremamente necessário. Tem um sujeito que diz assim, não, mas é que é uma epopeia se comparar talvez com a Divina Comédia ou com as epopeias antigas, né, de Homero e Virgílio. Ela é muito menor, né, pelos seus temas, e aí eu só tenho a dizer, dentro da linha aquela
do Northrop Frye, né, que era um crítico literário canadense e estudava literatura canadense também, entre outras coisas, né? Claro, ele tinha sorte de ser um crítico cuja língua materna era inglês, não é? Então ele tinha muita coisa com que trabalhar, mas ele, né, às vezes ele era criticado, mas porque tu fica focando e fica lendo autores aí canadenses e tal, né? Tu é um grande crítico, podia ir estar dando aula em Oxford e fica aqui no Canadá dando aula em Toronto falando de literatura que conta a história de índios e de colonizadores e não sei o que, nada de grande coisa, né? E ele diz, não, essa é a literatura que nós temos e se nós não a amarmos, ninguém o fará, né? Como se a literatura precisa ser amada, né? Isso o Northrop Frye fala da literatura canadense, que nem se compara, assim, com o que, com Camões, né? O Canadá não tem um Camões, certo? Mas eu acho que, tratando o português como uma língua menor, por mais que seja gigantesca, não só em números de falantes, mas mesmo de obras literárias, né? Acho que o português está hoje em dia a quinta língua mais falada do mundo, ou sexta, alguma coisa assim, né? Então a gente tem bastante gente. Mas é o tal negócio, se eu não leio Camões, não o conheço bem, né? Imagina o trabalho que eu terei para ir sim ler Dante e imagina só o trabalho que eu terei para conhecer a literatura mais antiga, né? Porque eu acho que o que facilita ler, por exemplo, textos imemoriais como os de Homero ou textos muito antigos como o de Virgílio, é ver o processo da criação do mito fundacional e de um processo de criação mesmo de obra que dá a língua à luz. A gente aprende muito, né, lendo uma obra que está muito mais próxima, assim, como como é os Lusíadas, né? E a gente consegue chegar numa coisa mais, entender um pouco mais, assim, ou se a gente pega outras epopeias muito menores, né? Por exemplo, o pessoal tenta forçar a barra e pôr assim o Beowulf ou a Canção dos Nibelungos e tal como algo que possa estar lado a lado com as epopeias medievais, como é a Divina Comédia ou depois já na Renascença Camões, mas que está imbuído todo de um espírito que é medieval, se é que Portugal tenha vivido uma coisa chamada Idade Média da mesma forma como as outras nações, né? Mas esses textos não nos dão elementos de forma alguma, né? Não estão inseridos, digamos assim, nem nos temas clássicos e tu vê muito pouca influência, se é que existe alguma, da parte dos autores, como há em Camões, que a gente vê que ele está seguindo, tá seguindo a mesma esteira de todos os outros escritores de epopeias, né, que já vinham fazendo isso há alguns milênios, assim. A gente vê que existem certas dificuldades que Camões enfrenta que outros poetas, que outras epopeias não enfrentaram, né? Porque ele é um poeta da Renascença, ele trata de temas que são, a princípio, quase que contemporâneos aos seus. E claro, hoje em dia é muito fácil para a gente julgar dizendo, mas o tema que ele trata é um tema muito menor, o tema das grandes navegações. Bom, mas é muito fácil para a gente julgar isso enquanto a gente pega um avião aqui e vai a 800 km por hora num cruzeiro, enquanto mexe num tablet. Agora, tu passar anos no mar, enfrentando todos os tipos de privações e problemas, né, e fazer uma expansão do império de uma forma como foi feito, uma navegação que nunca havia sido empreendida, nunca havia sido navegado tanto como o Vasco da Gama havia feito. Bom, isso não é pouca coisa, né? A questão é de pegar um empreendimento de um reino com visão comercial, como foi a navegação de Vasco da Gama, e transformar isso, fazer com que o gênio do poeta transforme isso em uma epopeia, é algo muito difícil de tu fazer sem descambar para algo ridículo.
e em todo momento que a gente lê, a gente percebe isso, que ali existe um espírito de desafio, de expansão do reino e da fé. E as questões comerciais, elas são colocadas num segundo, num terceiro plano, elas quase não aparecem. Então esse equilíbrio são aquelas que ele questões tem que que ajudar, a gente aprende na escola, né? Os portugueses queriam só especiarias, assim, e para isso valia a pena se matar no mar, não é? Assim, né? Se jogar num leio leve, assim, mesmo tendo ouvido o velho do Restelo. Assim. Do Restelo. Então é muito difícil tratar desses temas sem descambar no ridículo e ao mesmo tempo fazer um equilíbrio, sendo que grandes obras já foram feitas anteriormente com temas muito mais elevados, vamos dizer assim. Então era muito difícil manter um certo nível, tu tendo obras onde tu vê uma compreensão da vida toda, que nem faz Dante na passagem dos Três Mundos. Nada é maior do que isso. Nada é maior do que uma visão de Deus na sua glória. Que poderia ficar ridículo, né? O Dante se arriscou assim, né? Sim. Porque daí é algo muito elevado para ser tratado assim, né? Com uns versinhos. Né? E aí pode ser que fique ridículo, né? Mas, e do mesmo modo, muitos tiveram que arriscar isso. Milton teve que arriscar isso ao fazer, por exemplo, O Paraíso Perdido. Então, todas essas... a gente vê aqui algo que foge da curva, né? Um tema de navegação que não é uma batalha de vida e morte entre civilizações, que nem foi na Ilíada, que nem é a canção de Rolando, que nem é o Cid, mas é algo que sim vai trazer o germe de uma nova civilização que vai se formar, que é esse mundo que o português criou. Por que não dizer uma nova raça mesmo, assim, né? Exato. Como Vênus queria ali, né? Mas é isso, né? E como o Camões faz isso, né? Bom, eu tenho aqui uma história, tem a navegação do Vasco da Gama, o Vasco da Gama fez algum tempo atrás, essa história tá ali, o Camões, eu acho que é muito heróico mesmo, porque ele mesmo, né, navegou essa mesma rota, assim, utilizando-se de Vasco, dos mapas, né, cujo Vasco é o primeiro a dar as informações para que esses mapas pudessem ser confeccionados. E engraçado, ele é um poeta que faz os caminhos que foram traçados pelo seu herói. Exato, algo que nenhum dos outros poetas tinha feito. Exato. E talvez por isso que ele tenha a noção assim, do quão grandioso e indescritível né? Porque assim, tu diz, o cara foi corajoso, né? Pegou um barco, foi até a Índia, os caras merecem... Mas depois voltou com meia dúzia de coisas ali só para provar que ele tinha chegado na Índia, né? Não foi assim, voltei rico, voltei com os despojos da guerra, voltei com não sei o que, não, voltou com uma sacolinha de coisas que ele comprou ali, né? No mercado negro, porque também nem oficialmente foi o comércio ali, porque o Calicut não foi muito... Mas aí como fazer isso, né? Nada melhor do que a própria tradição, né? Ele já começa o poema... Olha só, isso aqui estavam os deuses, não é? Convocam um concílio para decidir o destino daqueles 3 barquinhos ali, né? Que estavam indo para os barquinhos portugueses que estavam indo para a Índia, não é? Então, o que é esse concílio dos deuses aí? Vamos falar um pouquinho. Me parece assim que é uma jogada de mestre que ele faz, essa inserção dos deuses mitológicos, porque ao mesmo tempo ele acaba resolvendo 2 problemas. Primeiro, ele acaba inserindo a sua própria narrativa numa tradição epopeica, lidando justamente, ele usa argumentos muito bons. O uso, por exemplo, de Vênus como a defensora dos portugueses, justamente por esses serem do ramo dos latinos, que afinal foram fundados pelo filho de Vênus, é um argumento muito interessante que ele coloca, né? E o fato de ter achado em Baco, cultuado na Índia, um opositor, e essa oposição dos deuses coloca ele dentro de uma tradição da inserção dos deuses dentro do mundo dos homens, do joguete dos homens e dos deuses agindo com aqueles humanos ali guerreando, né? Justamente para satisfazer as suas ambições, né, divinas.
E a outra coisa que ele faz é conseguir com que isso seja um ponto de inflexão entre as narrativas. Porque se ele apenas colocasse dentro da história, ele contasse, saímos aqui de Portugal, daí fomos navegando um pouco, pegamos umas ondas e pegamos umas... quase Sim. naufragamos, tarará, a história seria muito... não teria um A gente já vigor. teria esquecido. A gente já teria esquecido e seria extremamente tedioso a história. Porque nada mais tedioso do que ficar anos no mar. Né? Então isso é muito difícil de fazer. E não, ele consegue fazer com que um plano microcósmico aqui, ou seja, uma ação, seja na verdade descambada com um ponto de inflexão. Então, todo momento em que ele precisa fazer uma transição da história, ele insere alguma ação divina para justificar uma ação grandiosa. Então ele potencializa essas ações, como não são ações apenas que acontecem, não é apenas uma tempestade, é a inveja de Baco que está agindo aqui, despertando os ventos de Éolo. Então tudo isso vai sendo colocado numa potencialização com essa inserção dos deuses. Então acho que é uma jogada muito interessante que ele faz justamente por isso. Ele coloca a sua obra dentro de uma tradição epopeica, com a utilização dos deuses, e também ele acaba conseguindo fazer com que esse seja o ponto de inflexão e que ele consiga fazer com que a narrativa ela se torne mais interessante. E ele vai jogando com isso, né? Tanto é que ele não começa a história com o seu início cronológico, ele começa a história pelo meio do caminho. Sim. Né? Já Ele dentro da tradição de já, começar em médias exato, res. Exato, em médias res. Ele começa passando pelo Cabo das Tormentas, né? Então, foi feito o quê? 25% do trajeto e ele começa por ali, já contando, e depois então ele faz toda essa grande retomada do contar ao rei de onde veio, né? E então ele vai toda aquela história de Portugal. Eu particularmente... Assim como Ulisses tinha contado para o rei dos Feácios, né? O fim da guerra de Troia, que a gente não fica sabendo qual foi. Na verdade não é ele que conta, o episódio do cavalo é um Aedo ali que está, né? E o Ulisses ainda não se revelou, né? O Odisseu não se revelou quem ele é e tal. Naquela festa ele conta aquilo e o Odisseu chora ao ouvir uma coisa que tinha acontecido 10 anos antes, que era o fim da Guerra de Troia. Ele chora, mas por que tá chorando? Pô, eu sou Ulisses, que ele mesmo falou aqui, o poeta falou aqui e tal, eu ainda não consegui chegar em casa, né? E aí ele conta mais um pedaço e tal, né? Sim. Que foi ele, na verdade, o cara que inventou tudo e tal, e por isso... E depois, né, conta mais da sua própria... Aí começa a contar toda a sua própria história ali até chegar como náufrago naquela ilha, né? E isso é repetido por Virgílio, né? Que faz com que Enéas conte o desfecho da Guerra de Troia e como ele saiu, fugiu de Troia levando os penates, então ele conta para a rainha Dido, né? Sua então amante torna-se ali mas renovando a dor, não é? Ele diz, pô, rainha, tu me pedes agora para eu renovar essa dor da Guerra de Troia, e o Vasco não, o Vasco está todo orgulhoso ali, né? Uma outra... Sim. O Ulisses está chorando, né? O Enéas está chorando. O Enéas está chorando, mas o Vasco está... Tá orgulhoso. Pô, não, vou contar a história de Portugal, né? É outra coisa. Aí começa a dar aquela descrições ali da Europa e tal, né? E fala geograficamente como são as coisas, né? Mas isso aí dos deuses, né? Eu acho que é o que causa mais estranhamento em muita gente, assim, como é que uma obra na Renascença, certo? Na Península Ibérica passou pela Inquisição, com todos esses deuses pagãos aí. E eu acho que, pô, é assim que se faz poesia, certo? Poesia se faz com deuses pagãos, e isso se retoma na Renascença, mas nunca tinha deixado de acontecer durante toda a Idade Média, certo? A gente vê na poesia dos goliardos e tal, que se é para falar de vinho tem que falar de Baco, né? Porque senão não é uma poesia, é só uma descrição das coisas como elas são, assim, quando a gente fala em poesia, parece que a gente precisa desses elementos, assim, tanto quanto usar um verso, certo? Saber métrica, eu preciso conhecer mitologia, preciso conhecer a tradição toda e como pintar as coisas, e ela se pinta. Se eu tenho uma navegação, né, parece que está muito natural em Camões, assim, como é que eu vou falar de uma navegação? Uma coisa é relato de viagem, diário de bordo, certo? Uma coisa é a carta do Pero Vaz de Caminha, certo? Escrevendo ali. Outra coisa é eu fazer uma poesia.
Poesia, eu faço com rima, com verso e tal, né? Escolho, tomo certas decisões aqui, escolhas e tal que eu vou fazer, com uma linguagem assada, assim assada e tal. Agora, eu preciso tratar dessas coisas invisíveis que a gente não entende o porquê, né? E é claro, a gente vê que não há uma relação, não há nenhuma consciência nos personagens que existem, que estão agindo ali, aqueles deuses, né? Sim. O Vasco da Gama, ele reza para Deus Nossa Senhora, agradece a Nossa Senhora e tal, ele é cristão, né? Normal, assim. E parece... E mesmo quando ele está com Tétis, ele nunca trata ela como uma deusa, né? Ele nunca trata como uma deusa, né? Nem mesmo ali com as ninfas e tudo Exato. isso. Ou quando Mercúrio aparece em sonho, a Vasco da Gama, não é? Para guiá-lo para fora ali de Mombaça. E mesmo com os inimigos, né? Sempre quando os deuses eles aparecem para os inimigos, por exemplo, quando Baco vai aparecer para o muçulmano que está lá em Calicut, ele aparece como Alá. Sim, né? sim. Ele se representa como Alá e diz, eu sou o teu profeta, tu não estás me reconhecendo. Exato. Então, isso daí... Ou a metamorfose, né? Que é assim, né? Principalmente, eu acho que Camões é um grande leitor de Virgílio, de Ovídio, até mais do que de Virgílio, assim, né? E essa metamorfose que tem os deuses ou em sonhos, ou na realidade, com aquela cena que os degredados vão ver lá como é que está a coisa em Mombaça, e aí Baco construiu um altar ali cristão, se vestiu de padre, né? A metamorfose. O troço... Ovídio, ele transforma os deuses em outras coisas, né? Se transforma em touro, se transforma em cisne, não sei o que e tal, assim. E o Camões transforma num padre. Isso aí e faz ele tá ali numa... E tinha uma imagem de Nossa Senhora e outra dos apóstolos e não sei o que e tal. E tava ali o outro incensando ali o altar, né? O Baco. Né? E o falso Deus adora o verdadeiro, assim, né? Ele põe isso aí. Mas sempre é assim, né? Nunca é Baco que tá aí. Exato. Parece no mundo dos homens não tem isso aí. E realmente não tem. É o mundo dos poetas, é o mundo da poesia que tem deuses, né? E a própria Tétis deixa isso bastante claro lá no final da poesia, quando fala que os deuses, eles na verdade, eles não existem. Esses deuses que nós... Eu e esses outros deuses, nós na verdade só servimos como gênio poético, como afirmação poética, como ferramenta poética justamente para contar essa história, porque o Deus verdadeiro é o Deus cristão. Então, isso vai ser passado, né? E se vê como ele consegue trabalhar bem com toda essa metamorfose, ou seja, ele mostra esses deuses como agentes apenas estéticos daquelas situações, mas não como agentes verdadeiros, porque em todo momento que a coisa aperta mesmo, na verdade ele vai lá, tá quase naufragando, o Vasco da Gama se ajoelha e vai orar a Deus, e ali percebe, né? E em todos os momentos ele vai falar que tal, fulano de tal, estava quase morrendo, mas o céu não quis, o Deus não quis, a fé não deixou com que o sujeito morresse, ou não foi que nem os infiéis queriam, porque a verdadeira fé estava sendo propagada. Então ele consegue trabalhar muito bem com essa questão dos deuses pagãos com a fé cristã. Exato. Então tem muitas cenas assim, né? É o concílio dos deuses ali para decidir o destino dos portugueses, em que Júpiter diz, nós temos que fazer alguma coisa, aí... Ele nunca sabe o que é, ele sempre no meio... É bem Júpiter, né? Júpiter, ele não, né? Vocês decidem aí e tal, né? Mas daí tem uma cena que se assemelha muito também com uma cena da Ilíada, que veja bem, Camões em princípio ele não conhece Homero, né? Ele conhece versões ali fragmentadas e tal, em latim que chegam e que foram replicadas durante toda a Idade Média, mas assim, ler a Ilíada na Renascença era praticamente impossível, assim, talvez algum letrado de Ravenna tivesse acesso, lá tinha professor de grego e tudo isso, né? Mas isso aí foi algo que não chegou em Portugal a tempo de Camões realmente conhecer Homero na sua integridade, como hoje nós temos acesso e não temos mais desculpa, né? Mas essa cena em que Aquiles pede ajuda a Tétis, sua mãe, né, que está aqui também nos Lusíadas depois, mas ele pede ajuda e ela vai então, né, toda sedutora,
falar com Júpiter, né? Ele cuida ali para Hera não estar presente, não é? Sim. Ou melhor, em Homero ela vai falar com Zeus, certo? E aí pede então ajuda, né? Pede que os gregos, na verdade, passem a sofrer, não é? Na guerra, para que eles sintam realmente a falta que Aquiles faz na guerra, né? E Vênus vai até, depois de ver o que está acontecendo na costa africana, né, com os portugueses, que primeiro, né, param ali em Moçambique e não são recebidos, né? Param para pegar água em Moçambique e o pessoal, por Baco ter insuflado ali no coração do regedor da ilha o ódio contra os portugueses e tal. Né, eles estão sofrendo ali, pô, e Vênus vai, a Júpiter diz, olha, a gente já não tinha decidido que eles teriam que ser agasalhados como amigos e receber piloto e tudo isso, né? Já não teriam terminado os seus sofrimentos, né? Como é que está isso aí, né? Então eu vou dizer uma coisa, né? Esses artifícios assim que fazem a literatura ser uma coisa. A partir de hoje eu odeio os portugueses, né? Porque todo mundo que eu amo tu tratas mal e não sei o quê, né? Diz assim para Júpiter, faz uma chantagem danada ali assim. E Júpiter diz, não, te acalma, minha filha. Não é bem assim. Não é bem assim, né? A coisa vai melhorar, os portugueses. Daí tem todas umas profecias de Júpiter ali, boas, assim, com relação aos portugueses. Eles vão submeter esse mesmo Moçambique e tal, vai ser submetida e não sei o quê, né? E aí depois, né, vem toda aquela questão de Baco. Bom, eu não consegui nada no Olimpo, né? Eu vou para o reino de Netuno, né? Como é que é esse episódio aí, assim? Resumão aí, como a gente está fazendo aqui, né? É interessante isso, porque Baco também sabe jogar muito bem assim com as peças, né? Ele pensa, bom, se no reino olímpico não deu certo, né? Vamos para a segunda instância, né? Vamos subir para uma outra instância, vamos para o reino de Netuno. E ele consegue chegar no reino de Netuno e fazer um argumento muito interessante, dizendo, olha só, os homens estão andando pelos teus mares. Ou seja, quem é tu? Tu é o rei, né? Tu é o rei dos mares e deixa com que esses humanos, esses mortais atravessem com os em teu reino, passando por eles, e tu não vai fazer nada. Tu vai te submeter às definições que foram dadas pelo Olimpo, e daí, né, por uma questão de ter todo o seu reino subaquático ali sendo olhado, Netuno pensa, não, realmente eu acho que deve ser feita alguma coisa, vamos dificultar a vida deles e tudo mais. Então ele faz esse jogo, e Baco ele é muito interessante, é um dos personagens mais interessantes aqui na história, porque ele está sempre aparecendo e sempre tentando jogar com alguma forma. Ou seja no Olimpo, ou seja no Conselho de Netuno, ou seja aparecendo para os africanos, para os indianos, muçulmanos. Ele ou está agindo com os africanos ou com os indianos, muçulmanos, e de alguma forma ele tenta, ou seja, ele é aquele opositor ideal e clássico, assim, que tenta de todas as formas. É o inimigo ideal ali que vai aparecer na história. Ou seja, por uma grande ação sempre tem que ser um grande inimigo, né? Não teria como essa história ela ocorrer de uma forma heróica sem que houvesse algo muito maléfico por trás disso. Né? E isso, na verdade, é apenas essa inveja, ou seja, uma ideia... Ele tem uns motivos mais baixos mais baixa. E é interessante isso porque tudo que motiva essa dificuldade portuguesa é a inveja, né? E a inveja, lembra que é a última palavra do canto, é inveja. Quando ele fala da inveja de Alexandre sobre Aquiles por não ter tido um grande poeta que cantasse seus feitos. Né? Então a gente vai ver ali o elemento como a inveja como um elemento causador e motivador, né, da história. E isso é um processo literário clássico, né? Toda literatura ela se dá a partir de algum problema. Não se conta uma história sem ter algum problema que seja desenvolvido. Uma vez, vendo um teórico comentou que tu não inicia, por exemplo, um romance dizendo que o gato deitou na sua própria cama. Mas quando tu diz que o gato deitou na cama do cachorro, bom, agora temos um problema. Agora a gente pode iniciar uma história porque existe um conflito. Claro. E o conflito ele é sempre um elemento gerador, né?
E aqui, então, o Baco ele é esse articulador de conflitos que vai fazer gerar toda essa história. Então, eu acho essa cena bastante interessante do mundo de Netuno justamente por causa disso, né? Ele vai ser mais um dos artifícios dele, de tentativa dele, de fazer com que esses portugueses se tornem os seus opositores, né? E ele se rebaixa a isso, né? Ele se rebaixa aos humanos, tendo as suas vontades muito humanas, que é a baixeza da inveja que ele vai ter de não ser cultuado. Claro, claro. Mas é interessante isso, né? Porque a gente volta naquela mesma história, né? Para que pôr isso, né? Por que pôr isso na história? Mas justamente, tu pega 3 barquinhos, certo? E aí, nós vamos viajar para a Índia. E tu consegue chegar lá, assim, como contar essa história? Não, existe o mar. E o pessoal venceu os mares. Não, ninguém venceu os mares. Assim, na realidade mais prosaica, a gente diz só que o sujeito navegou e conseguiu, certo? Pelas suas habilidades chegar ao... Não, mas isso é um feito que merece ser cantado de tal forma que, não, todo, né? Antes ele diz, né? Tétis todo cerúleo senhorio tem para vós como dote aparelhado, e o fim da história, quando eles realmente então se conquistam as divindades das águas, não é, que são essas ninfas, as ninfas do mar e a própria Tétis, certo? Conquistar as ninfas oceânicas, né, as ninfas do mar, e essa conquista do homem e da mulher, do conquistador e da conquistada e tal, é algo, é como se fosse essa grande conquista aqui, né? Não é assim conquistar só, foram para lá e conquistaram as mulheres do local. Não é isso. Já estavam até conquistadas, até previamente conquistadas. Né? Agora, não, eles conquistaram as ninfas, certo? São divindades, são todas lindas, maravilhosas e não sei o que, isso e tudo, e a ilha é paradisíaca e tal, e tem isso, né? E é sobre isso que está falando, assim, né? É aquela sensação, o sujeito como Camões, né? Chegar na Índia e pensar, há poucos anos o sujeito fez essa mesma coisa, só que sem mapa, sem nada, não tinha porto, não tinha português largado pelo caminho que recebiam os barcos, davam água e estava tudo certo. É claro que Camões enfrentou diversos perigos, diversas adversidades, toda viagem, essas coisas acontecem em todas as viagens, mas, e aí tu fica pensando assim, o primeiro cara que fez isso fez algo de muito grande, não é? Só que dizer assim, a travessia até a Índia foi algo de muito grande, não é grande o suficiente, não é? Então a gente precisa, a literatura justamente nasce disso, certo? Vencer a guerra de Troia foi algo muito grande, foi algo impensável, foi algo que definiu, a partir de então nada mais seria igual como era antes, né? Eu preciso ter ali influência dos deuses, eu preciso ter todas essas coisas, né? Sair de Roma, né? O fato de existir, né? São sempre temas diferentes, mas o fato de existir a própria cidade de Roma e o Império Romano tem que ter tido algo surpreendente na sua fundação, no seu começo, né? Uma cidade assim não existe do nada. Um povo como esse não brota do chão ou se desenvolve. Não são evolucionistas os antigos, né? Então eu preciso criar a Eneida inteira para dizer o quão grande foi a fundação de Roma, e isso justifica o fato dela ser assim, não é? Assim como eu preciso de diversos deuses e preciso do reino de Netuno inteiro, certo? O deus das águas, o deus dos mares e os ventos e tal, conscientemente lutando contra os portugueses, né? E esses deuses discutindo entre si e tal, e convencendo uns aos outros, e deuses com inveja e coisa assim, porque né, é tão difícil e foi tão grande a conquista que precisa ter que não é possível ser explicada assim, ou melhor, não é possível ser esquecida ou posta de igual para igual, assim. Não, mas o Américo Vespúcio, depois ele fez a volta aqui na América toda e tal. Fernando de Magalhães contornou o mundo. Contornou o mundo.
e tal, né? Por que a gente não canta o Fernando de Magalhães, a gente fica contando o Vasco da Gama, não é? Não, porque realmente o feito dele foi o maior de todos, né? Os outros realmente, aí basta a gente dizer assim, Fernando de Magalhães contornou o mundo, Américo Vespucci contornou a América. É só isso, já tá bom. Né? E também é o seguinte, o fato de Camões ser um poeta e um poeta épico, né, lhe limita a certas estruturas que a própria poesia épica tem, que é essa da transcendência, né? Por exemplo, um povo, ele vai ter uma história e essa história ela tem que transcender, né? No momento em que ele escolhe esse gênero, o gênero épico, para contar essa história, ele precisa dessa transcendência, que isso ocorra. Se a gente for pegar outras obras, por exemplo, que tentam tratar de forma épica algum fato, algum momento histórico, sem transcender, a gente vê que eles falham miseravelmente. Um exemplo que a gente tem, dois exemplos que a gente tem no Brasil é o Uruguai e Caramuru, né? Onde a gente não sente nada de grandioso assim naquelas histórias. Foram lá, lutaram contra índios, os portugueses, tinham inveja, e acabou, não sei o que, os jesuítas eram maus aqui, tinham os portugueses lá, nada acontece. Então, quando ele se propõe a contar uma história dos homens que enfrentam a natureza, não pode ser apenas a natureza, porque dentro desse gênero não pode ser apenas a natureza ela tem que transcender de alguma forma. Essa forma é a forma dos deuses. Isso poderia ocorrer se ele resolvesse fazer isso se utilizando de um romance. Ok, no romance tu pode ter a história de um homem contra a força da natureza. O exemplo disso é Moby Dick. Né? Consegue trabalhar com isso com enorme sucesso, com grande força artística. Mas no momento em que tu precisa de um elemento épico, o elemento épico ele está destinado a situações heróicas. E nada é heróico sem fazer um processo de transcendência daquilo que até o Northrop Frye fala no seu primeiro artigo lá da Anatomia da Crítica, onde ele fala dos graus imitativos e que os heróis eles são graus imitativos superiores, né? Ou seja, que existe características e aspirações que não são dadas a nós que vivemos o nosso dia a dia. Então, para tu escrever algo heróico, tu precisa desse imitativo superior. E é isso que ele faz durante a obra toda, inserindo esses deuses, inserindo heróis e fazendo as recorrentes. Isso acontece durante toda a obra. Não tem um canto dos Lusíadas em que ele não faça inúmeras vezes as recorrências comparando as ações portuguesas, tanto do seu tempo, tanto do tempo de Vasco da Gama quanto as anteriores, na fundação do Estado de Portugal, com elementos da história da mitologia grega, antiga, judaica e assim por diante. Ele sempre vai utilizar desse processo para fazer essa colagem entre as ações, essas dos portugueses, como um processo heróico tão quão foi a de Alexandre, a de Trajano e assim por diante. Então ele sempre vai fazer essa mescla para mostrar o heróico a partir daí. E isso é o espírito da epopeia. Né? Sim. A gente vê outras cenas assim, por exemplo, né? Camões, conhecendo um pouco da biografia dele, vendo que ele era um cara assim dado a conquistas mulheris, como diz um certo tradutor do Heródoto, né? Mas era um conquistador ali, tinha suas namoradas aí nos continentes afora, e enfim, é um poeta de amor. A gente vê sobre a lírica de Camões, assim, a grande parte dela ele está falando disso, né? A grande parte dela é escrita ou diretamente para pessoas a quem ele admira, ama ou gosta, ou sei lá o quê, ou por encomenda de alguém que precisa de um soneto ali para declamar para sua amada, ou coisa assim. Mas então ele é um grande conhecedor do esquema, não é? E aí ele trata... Aí existe episódios românticos, assim como o do próprio gigante Adamastor, não é? Que era apaixonado por ninguém mais, ninguém menos do que Tétis, certo? E foi desprezado, né? Foi enganado e acabou ficando preso ali. Achou que estava abraçando Tétis e, na verdade, estava abraçando o monte. E aí
ali no fim do mundo. Né, o amador se transforma na coisa amada. O amador se transforma na coisa amada, né? E ele virou um monte, né? Ficou ali preso, então, para sempre, assim, né? E não só isso, né? Mas a gente vê assim, que ele pega um caso tão banal como de um sujeito que tem um oponente no amor, certo? Eles, dois sujeitos que amam a mesma mulher, o que acaba por conquistar essa mulher, ele é o vitorioso, certo? É a vitória ali daquela disputa, não é? Não, e ele consegue transformar uma historinha dessas assim, certo? Tem um poema do Heine, o poema é só isso aí, né? Um jovem amava uma menina, mas essa menina amava o outro e acabou por se casar-se com este outro. E este é o final da história, que é muito antiga, mas que permanece sempre atual. Esse é o que diz o poema do Heine aqui. Não é uma tradução, é uma espécie de tradução livre. Mas o Camões ele não basta isso. Ele diz, não, realmente, tinha lá o gigante, né? É a briga dos titãs, é a cosmogonia, é a criação do mundo e tal que está envolvido nessa história de Tétis e do gigante. Certo? E aí ele diz assim, tá, e o gigante ficou ali desprezado. Vasco da Gama, além de passar e zombar praticamente desse gigante, ele na verdade fica até com pena, assim, né? Passa pelo seu, né? Passou por ali, o gigante Adamastor que nunca deixara ninguém passar, certo? Só havia passado, acho, Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias tinha passado por ali e já tinha voltado para Portugal, né? Mas o Adamastor não deixa ninguém passar dali. Vasco da Gama ainda passa e ainda pega a mulher do Adamastor, certo? Ele vai terminar a história, né, como amante de Tétis, certo? O que é assim para, né, a gente vê isso talvez só em Camões, na literatura universal inteira, assim, um sujeito que pega uma intrigazinha de conquista, um joguinho de conquistas, né, que poderia estar em qualquer romance de Água com Açúcar, na verdade é o tema de todos os romances Água com Açúcar que existe, e transforma numa epopeia, né? Assim, o sujeito atravessando os mares é justamente como uma situação dessa de conquista. Ainda tem lá o cara fica desiludido, né? O Adamastor está chorando já desde o início dos tempos a sua dor de cotovelo, e ainda para chegar um português desse aí e ainda levar minha mulher, né? Então isso só mais um exemplo assim que ilustra justamente essa transcendência assim do que o Camões, o seu gênio poético, consegue fazer com as coisas mais. Se ele consegue fazer isso com uma intriguinha. Romance da Sabrina, né? Um romance da Sabrina, assim, né? Imagino que ele consegue fazer com uma grande navegação e tudo isso, né? Mas muito bem. E no meio disso tudo tem outros episódios, né? Que não tem a ver nada com os deuses, nem nada disso, mas que são muito interessantes, assim, e pensar o porquê que eles se encontram ali, não é? E no fundo é sempre para demonstrar certa transcendência da portugalidade, digamos assim, que Camões praticamente está fundando, porque antes dele eu acho que ninguém teria pensado em algo assim. Como, por exemplo, o episódio dos 12 de Inglaterra, não é? Que estão ali os marinheiros, vamos contar uma história aí para passar o tempo, não tem vento, não tem nada, né? Enquanto o Baco está lá tramando com Netuno, eles estão ali, não tem vento, não conseguem navegar. Vamos contar uma história. O Leonardo, que é um cara muito enamorado, ele diz, vamos contar uma história de amor, e os outros... Não, que é isso, né? A gente está aqui num navio, somos marinheiros, né? Nada de história de amor. Vamos contar uma história de bravura, de coragem. E aí vem a história dos 12 de Inglaterra, né? Essa narração do Veloso, daí, que vai contar a história, né? No tempo de Dom João, ela é bastante interessante, né? Porque ela está ocorrendo no momento em que a história poderia se transformar no anticlímax, que era uma navegação antes de uma tempestade. A tempestade é algo tremendo que vai acontecer, mas antes disso ele precisa fazer essa transição e ele retoma uma história. E daí com essa história desses cortesãos, né, dos 12 de Inglaterra, ou seja, a gente percebe aqui
Que é uma história menor, porque ela não está sendo contada pelo Vasco da Gama lá, né? Não, é de outra, né? Então é o Veloso que vai contar a história. A gente percebe aqui essa, como tu diz, a ideia dessa portugalidade do português como vencedor, como campeão, né? E também da inserção desses valores portugueses que são louvados, que às vezes são criticados por Camões, quando precisa, mas que às vezes são louvados. E daí ele vai então contar essa história desse, que certa feita na Inglaterra alguns cavaleiros desonraram com palavras algumas damas e disseram que elas não eram damas coisíssima nenhuma. Então elas 12 cavaleiros desonraram 12 damas. Então essas damas pedem ajuda ao conde de Lancaster e ele acaba botando dele, tiro dele, né? Tipo Júpiter, assim, né? Júpiter. Ele sai pela tangente. Ele diz, olha, eu não quero me meter, isso são brigas intestinas. Ele diz, nada de brigas internas no meu país. Eu acho que vocês têm que procurar uma ajuda externa. Eles, já lutei junto com os portugueses e tudo mais. Eles têm... são valorosos cavaleiros e podem ajudá-los e tudo mais. Então, as 12 escrevem a 12 cavaleiros portugueses. A gente vai ver esse exemplo, assim como a gente tem, por exemplo, os 12 pares de França, né? Contando a história lá de Rolando como o principal deles. A gente vai ter os 12 de Inglaterra, os 12 portugueses, com o Magriço como o grande herói. O 12 como número simbólico, os Cavaleiros da Tábua Redonda também tem que ser 12, na maioria das versões, pelo menos, né? Os apóstolos tem que ser 12, as tribos de Israel tem que ser 12, né? Mas isso aí a gente fala na aritmética, uma hora dessas, assim, falando sobre. Então, esses cavaleiros partem, né? E o Magriço, ele é o que sempre quis conquistar o mundo. Então ele diz, eu não vou por mar, eu vou por terra, eu vou com o meu cavalo aqui, vou chegando lá. E ele é o último a chegar, né? E é interessante porque toda a história, apesar da gente estar num momento da ascensão e do poder da Idade Moderna aqui, com as grandes navegações, a gente vai ver uma história inserida dentro de um ideal cortês medieval, né? E a lenda é uma história semi-lendária medieval aqui, os elementos eles são corteses medievais, ou seja, dá para ver que Camões, apesar de ser um sujeito do seu tempo renascentista, que lembra do mundo antigo e tudo mais, ele traz essas raízes desde lá da sua lírica amorosa, trazendo essa questão do amor cortês para sua poesia. Ele também traz nesses elementos narrativos também a todo aquele espírito medieval português nessa história dos 12 de Inglaterra. Então os 12 vão lá, todos eles vencem, né? 100% de sucesso contra os ingleses. Os detalhes, né? O Magriço ele demora porque ele fica em Flandres, porque não sei, tem assuntos lá e tal. E aí, quando eles está marcada a justa, né? O duelo ali dos 12 contra os 12, né? Mas a dama que seria representada pelo Magriço está vestida de preto, de luto e não sei o quê. Realmente é bem medieval, assim, que a gente fica... Né? Ainda uma justa, né? Um negócio que é bastante medieval, assim, um tipo de disputa bastante medieval que já tinha caído em desuso na época de Camões e do próprio Veloso ali, né? Então a gente vê esses elementos assim, e é uma história muito divertida. Tu pode ler aquilo ali, a parte do livro, tu não saber nada da história, tu lê aquilo ali, é bastante interessante assim. São 26 instâncias ali onde ele conta a história desses 12 de Inglaterra, e ele vai mostrar, dando mais um exemplo ali do valor do cavaleiro português, né? De como o português ele consegue vencer as adversidades. Então é essa ideia que ele vai colocando sempre do português como um vencedor de adversidades, né? Foi um país que surgiu do nada, foi um condado marginal no fim da Europa, né? Acossado por invasões. Por invasões constantemente, e que se transforma no primeiro reino, no conquistador, o grande agente de expulsão dos muçulmanos que estavam há séculos
assolando a Europa e que vai ser o primeiro a conquistar os mares, por sua posição estratégica, por sua bravura, por seu conhecimento, por sua empresa. O português ele sempre vai, em todas as histórias ali, tu vai pegar todas as batalhas, os portugueses eles estão sempre em desvantagem numérica. Né? Quando vai lutar em Calicut, são 150 portugueses contra 30 mil indianos e eles conseguem vencer. Quando estão numa torre lá, tem 15 que enfrentam 400, eles conseguem vencer. A Batalha de Aljubarrota, os portugueses estão com um punhado ali de inglês ali, que está dando uma ajuda meio de má vontade, enquanto que tem castelhano e francês a dar com rodo em volta ali, e eles conseguem vencer com um terço do exército. Então vai mostrando justamente isso, né? Que, bom, os portugueses eles conseguiam vencer muito mais gente, um exército de pouquíssimos conseguia vencer milhares, o que dirá 12 contra 12, né? É 1 para 1. Então eles foram lá e conseguiram vencer, né? Então ele usa de muito recurso, né? Ele usa dos deuses, ele usa da história de Portugal, ele usa de exemplos, ele usa de histórias que alguém contou. Então ele tem que jogar com isso para fazer com que a história se torne... Às vezes é mais ao contrário, né? Ele usa a desculpa de contar a navegação do Vasco para falar das outras coisas. Uhum, muitas vezes é. Mas é que tem que ter, numa epopeia, isso é o que é importante, né? É que as coisas estejam interligadas, assim, né? E tu vê que tá tudo interligado mesmo. Sim, é o tempo todo, né? Porque isso desde Homero, e essa é a tradição, né? O sujeito vai... Ele tá sempre dando exemplos que não... Né? E a retórica só surge a partir daí, né? Porque existe antes uma epopeia, não é? O sujeito está sempre argumentando ali com exemplos do passado, exemplos históricos e tal, que podem realmente servir como para convencer daquela posição que um autor toma ali, não é? E a coisa tem que ser assim porque já desde sempre, em todas as batalhas, nós fizemos isso, né? E as coisas são dadas como justificativa, como argumentos para tomada de decisões e tudo isso, né? A própria epopeia é uma celebração de uma tradição, não é? O sujeito, olha, não vamos fazer isso porque nós nunca fizemos, ou vamos fazer isso porque foi isso que sempre foi feito, não é? Vamos levar em consideração aqui a memória dos nossos antepassados, seja lá quais forem, né? A gente tem o catálogo das naus, por exemplo, que é super enfadonho, mas aquilo ali determinava a política externa do mundo mediterrâneo, assim, dos povos gregos, né? Tá lá em Homero, né? E o cara dava um jeito, às vezes, não, mas tá aqui também, que a minha cidade também tá aqui, o cara, isso eu não me lembro. Mas está aqui, ele punha um verso a mais ali, e assim ia indo, né? Atenas, por exemplo, nem era para estar no Homero, mas está, porque os atenienses não deixaram passar séculos sem que eles tivessem conseguido pôr ali um verso dizendo que eles também estiveram na Guerra de Troia e também ajudaram. Não, mas esse espírito báquico é justamente, né, o que pode ferrar realmente uma navegação, né? Os caras, já estou aqui, tá difícil e tal... Bebida tem que ter bebida, né? Também sem bebida, mas daí quando vê o cara descontrola um pouco, tá todo mundo bêbado. Ferrou, né? Se a tripulação toda estiver ao mesmo tempo bêbada, por 1 hora que seja, acabou a navegação, né? Então, realmente, isso é com tudo, né? Se a gente para refletir nesses outros níveis mais alegóricos de leitura, a gente vai chegar a essa conclusão quase sempre. Né? Que não é assim, tem um Deus lá, por que Marte, né? Porque já no início mesmo, lá no Concílio dos Deuses, Camões já diz, não, Marte está do lado de Vênus e ao lado dos portugueses, a gente não sabe bem se é porque o amor antigo por Vênus permanece e tal, ou se porque a gente brava o merece e tal, é uma gente que celebra, uma gente marcial. Ou os dois, né? Ou os dois, né? Une o útil ao agradável. Exatamente, né? Então, é realmente esse caráter báquico como algo que pode pôr tudo a perder, né? Por uma empreitada dessa e, na verdade, com tudo, né? Assim, a gente vai falar de Baco, a gente pode ver esse espírito báquico
atrapalhando muitas coisas aí que acontecem por aí, né? Isso aí foi um bate-papo, assim, então, que nós fizemos aqui sobre Camões, não é bem no nosso espírito aqui de Confraria de Artes Liberais, sem muito critério, bastante anárquico, inclusive, mas eu espero que todos tenham gostado. E para quem quiser conhecer realmente toda a obra de Camões, através de uma leitura comentada, para entender mesmo do que se trata, todas as passagens, o professor Miguel gravou aí, tem mais de 20 horas aí na nossa plataforma de curso, dentro do nosso programa de Artes Liberais. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado.